E para uma análise à imprensa de hoje é nosso convidado comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia, Cristiana. Começamos pela questão dos professores. Já aqui vimos que foi enviada uma nota às direções das escolas para que as notas saiam até à próxima quinta-feira, mas há outro foco também no Jornal Público sobre o acordo com os professores para ficar fechado em setembro a propósito das negociações do Orçamento do Estado do próximo ano. Esse é um enfoque que o público dá, que é essencialmente político, ligando de forma muito próxima aquilo que é a resolução deste problema entre o Governo e os sindicatos dos professores e a questão da discussão do Orçamento de Estado e da aprovação do Orçamento de Estado. A tese, ouvindo aqui alguns dirigentes do Governo, é de que a chave para a aprovação do orçamento, e sabemos que a aprovação do orçamento implica também a continuidade desta legislatura. António Costa foi muito claro: se o orçamento de Estado não for aprovado, há uma crise política, eventualmente eleições antecipadas. Ora, os governantes ouvidos pelo Jornal Público têm agora a tese de que a chave para evitar essa crise política é a resolução do problema com os professores. E a dissidência aqui é uma dissidência de números. Para o Governo atingir aquilo que é o objetivo pedido pelos professores custa 600 milhões de euros e é incomportável para este Orçamento de Estado. Os professores têm outras contas e dizem que nem sequer metade disso é necessário. Ora, chegar a um ponto de encontro entre aquilo que os professores dizem e o que o Governo está a dizer é fundamental. E aquilo que se percebe é que o Governo tem a percepção clara de que a negociação com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda são distintas. Para o Partido Comunista, há aqui uma exigência absoluta de entendimento com os professores. Isto é, o Partido Comunista não aprovará o Orçamento de Estado se o Governo não se entender com os sindicatos, tendo em conta a influência que o Partido Comunista tem sobre esses mesmos sindicatos. Com o Bloco de Esquerda, aparentemente, a discussão é bem mais difícil, porque, dizem os governantes aqui ouvidos, o Bloco de Esquerda diz coisas diferentes todos os dias e, portanto, o Governo, que precisa ter ali um ponto de referência para essa negociação, está a ter mais dificuldades com o Bloco de Esquerda do que com o Partido Comunista para essa negociação. O convencimento de todos é que se vai chegar a um ponto de acordo e que, portanto, a discussão do Orçamento de Estado vai ser já feita com este problema resolvido e, para isso, é preciso que em setembro este conflito esteja totalmente sanado para então depois se ir para as negociações do Orçamento de Estado já sem esta incógnita. Mas, por enquanto, prosseguem as greves às avaliações por parte dos professores e os alunos continuam sem notas. Apesar desta recomendação aos diretores das escolas, ouvimos também a Secretária de Estado de Educação dizer que essa recomendação não abrange naturalmente os professores que estão em greve, portanto pode ficar tudo na mesma. Pode ficar tudo na mesma e essa é a tal questão que agora vai ter que ser aqui discutida nos bastidores, nas negociações com os sindicatos, que estão já prometidas para a próxima semana. Haverá uma reunião, penso que terça-feira, que poderá ser decisiva para pelo menos percebermos se esse terreno onde há muitas coisas para discutir, muitas coisas para resolver, fica agora já dissipado, ou fica já mais clarificado, ou se não, ou se realmente começa a haver aqui pontos intransponíveis e então a situação não apenas se complica relativamente à questão da educação, mas complica-se também relativamente à estabilidade política de uma maneira geral. E daí o ponto absolutamente essencial desta questão dos professores. Muito bem, e continua a haver polémica relativamente ao desaparecimento do material militar dos paióis de Tancos. Ouvimos o Presidente da República dizer várias vezes que é preciso clarificar esta questão aos portugueses e hoje no Semanário Expresso é escrito em título que o silêncio do Exército está a aumentar as dúvidas sobre Tancos. Pois, há aqui ainda muitas perguntas por responder. Eventualmente as respostas surgirão quando houver uma comissão parlamentar que começa a ser pedida de forma cada vez mais insistente pela oposição à direita, em particular pelo PSD. Há uma entrevista do Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Marco António Costa, a dizer que é absolutamente essencial que haja um esclarecimento cabal sobre estas matérias e nós já percebemos que, pelas declarações do Ministro da Defesa, não parece haver esclarecimento da parte do Governo relativamente a esta matéria. Mas vai ter que ser dada por alguém e, sobretudo, há aqui perguntas que o Expresso hoje deixa aqui a entender que, na verdade, ainda não foram dadas. Porque é que, diz o Expresso, a 30 de outubro,
O general Rubisco Duarte falava da entrega de uma caixa a mais de munições, dando a entender que conhecia o que é que havia e o que é que faltava. E como é que agora se sabe que afinal falta mais do que aquilo que foi entregue e aparentemente os responsáveis militares não o disseram. Não o sabiam, mas não o disseram. Isto vai ter que ser clarificado. Como vai ter que ser clarificada também a questão daquilo que é o controle de estoque. Mas então, afinal, o Exército tem ou não tem uma capacidade de controlar exatamente o que é que existe e o que é que não existe? E isso também é uma pergunta que certamente nessa tal Comissão Parlamentar vai ter que ser dada. Depois, há outro problema paralelo, que é o problema de saber, relativamente a esta investigação, que resultados é que vamos ter? O Expresso diz que há já um suspeito, que era um ex-militar, que estará já a ser investigado pela Polícia Judiciária, mas há aqui depois também um diferendo entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, e aparentemente a troca de informações entre estas duas instituições não está a ser feita da melhor maneira, e os próprios responsáveis políticos, e há aqui uma peça do Expresso que fala exatamente disso, dizendo que a PJM será uma Polícia Judiciária a prazo, ou colocando esta pergunta, porque a verdade é que, não havendo aqui comunicação entre estas duas partes, qualquer investigação, sobre esta, mas sobre outra qualquer que envolva militares, será ainda mais difícil. E, portanto, parece que esta é uma novela que tem ainda vários episódios pela frente. Mas acreditas que ainda pode provocar consequências políticas no Governo? O Governo está a ser muito cauteloso relativamente a esta matéria e a forma como o Ministro da Defesa, que é extremamente hábil a lidar com questões bem delicadas, se tem reservado muito sobre esta matéria, põe-nos duas questões. Em primeiro lugar, será que o Ministro sabe exatamente o que é que aconteceu e não o pode dizer por razões de estratégia política? Ou será que ele não o sabe? E essa é a questão, ou a hipótese que o próprio líder da oposição, Rui Rio, já colocou, dizendo que ainda mais grave do que o Ministro não dizer o que sabe é o Ministro não saber verdadeiramente o que é que aqui aconteceu. E, portanto, pode haver aqui uma responsabilidade política, mas conhecendo nós o que conhecemos de casos passados com similitudes a este, dificilmente essas responsabilidades serão apuradas. Falamos agora do ensino superior. Esta semana ficamos a saber do corte de vagas nas universidades do Porto e de Lisboa. O objetivo é descentralizar. Hoje o Público traz também uma entrevista ao ex-presidente da Sociedade Internacional de Académicos de Educação, é também professor universitário nos Estados Unidos, que fala sobre a escolha dos cursos dos alunos, aquilo que devem fazer nas universidades. É uma entrevista interessante e é uma entrevista que merece a atenção de todos aqueles, e sabemos que são muitos, que estão envolvidos neste momento na escolha do estabelecimento de ensino superior para que os jovens se direcionam. São muitas as famílias e cada vez mais o acesso ao ensino superior continua a aumentar em Portugal. Temos uma média ainda abaixo daquilo que é a média da OCDE, mas apesar de tudo temos números bastante mais promissores de acesso e de frequência do ensino superior. E, portanto, são muitas as famílias que neste mês de julho começam exatamente a pensar para onde é que devo ir estudar, para onde é que o meu filho deve ir estudar, que tipo de curso é que ele deve tirar. E esta entrevista é uma entrevista muito interessante porque Peter Felten, o tal especialista que já escreveu um livro sobre o estudar nas universidades, dá aqui algumas pistas muito interessantes. A primeira é de que, por vezes, as universidades não são os sítios melhor preparados para ensinar. As universidades têm professores que muitas vezes estão direcionados para a investigação, para a pesquisa e não só apenas para levar os alunos a terem os melhores resultados. E isso é um problema que nem sempre é resolvido. Depois a questão de se saber que tipo de universidade é que é mais adequada para o perfil de cada um dos alunos. Há universidades que estão situadas em cidades pequenas e, portanto, cria-se ali um sentimento de comunidade muito forte, que há universidades em grandes cidades, Porto, Lisboa, onde quando o aluno lá entra está sobretudo envolvido pela cidade, mais do que pela universidade. E isso são dois mundos completamente diferentes. E há alunos que se ajustam melhor a uma situação e outros que se ajustam melhor a outra situação. E depois um outro aspecto que eu também, como professor universitário, tenho sentido muitas vezes, que é a atitude passiva do aluno quando entra na universidade, considerando que a universidade é uma espécie de prolongamento do liceu e, portanto, tem que estar ali, tomar notas, decorar o que o professor diz e depois replicar isso nos exames. E a universidade é um sítio completamente diferente e nem todos os alunos se preparam para isso. Diz Peter Felten, é preciso uma atitude muito mais ativa por parte dos alunos e aí também a responsabilidade dos professores de criar essas situações de proatividade por parte do aluno. Caso contrário,
contrário, ele chegará ao fim do seu percurso académico na universidade, basicamente como entrou, isto é, com enormes deficiências do ponto de vista da capacidade de transformar informação em conhecimento, porque essa aí é a principal tarefa das universidades. Ensinamentos essenciais para quem se candidata nesta altura ao ensino superior. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Obrigado. Um bom fim de semana.